Meu cordial bom dia. Primeiro eu queria agradecer a sessão do tempo ao deputado Agenor. Deputado Agenor, eu queria a sua atenção. Muito obrigado. Agradeço a sessão do tempo. Senhores deputados, senhoras deputadas, aos trabalhadores que aqui estão, e mais uma vez a minha solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras que lutam pelos seus direitos. Tendo em vista a exiguidade do tempo, vou direto ao ponto. Nós estamos vivendo uma época de ataques aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. É um ataque frontal, vindo do governo Dilma e que é reproduzido pelo governo Camilo. Por que digo isso? O governo Dilma, que durante a campanha, ela, a candidata, dizia que nem que a vaca tossisse, palavras da então candidata, atacaria e restringiria direitos. Lembrem-se, durante a campanha, nas campanhas as palavras são férteis, os discursos profícuos, as pessoas são generosas. Ainda em 2014, no apagar das luzes, sabe qual foi o presente de fim de ano da reeleita presidente? A edição das medidas provisórias 664 e 665. Ali estava a traição. Quando restringia os direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores e trabalhadoras. A pensão por morte. Eu vou me fixar nesse ponto em especial porque me parece perverso. Veja, o direito de pensão, ele advém do direito do trabalhador e da trabalhadora. Não é um privilégio. Se você é segurado da Previdência e porventura morra, você deve ter a segurança, e você trabalhou para isso, que a sua família terá uma pensão. O escalonamento da pensão é uma perversidade. Porque, veja, uma mulher com 30 anos, por exemplo, que lamentavelmente se torne viúva, em razão do escalonamento, ela terá, portanto, hoje, no direito dos servidores estaduais, a pensão vitalícia, mas com esta norma que o governo Camilo quer aprovar, ela não terá mais a pensão vitalícia e a pensão será escalonada pela expectativa de vida. Isso seria justo? Vocês acham isso justo? Vocês acham que isso é razoável? Quais são os argumentos? Vamos analisar os argumentos da bancada do governo. Primeiro argumento é que, como o governo Dilma fez isso em nível federal, os estados deveriam fazê-lo também. Lê do engano. Eu não quero saber de direito mais do que ninguém. E acho que sei pouco, inclusive, por isso gosto de estudar. A Constituição Federal, e é importante que os servidores saibam disso, os servidores que estão nos escutando, a Constituição Federal, ela garante ao ente estadual o direito ao regime próprio de previdência. O regime próprio de previdência, ele pode conter dispositivos que, não afrontando direitos já garantidos em outra esfera, possam ser estendidos na esfera estadual. Não é uma obrigatoriedade. Inclusive, há dispositivo expresso. Tanto é que hoje ainda se mantém dispositivos nas previdências estaduais que não encontram correlato federal. Portanto, aos servidores que nos escutam, não é verdade que deveria haver uma obrigatoriedade. Para vocês terem ideia, até a contribuição dos aposentados, ela não é uma obrigatoriedade. Porque a Previdência é um regime contributivo. Sendo um regime contributivo, portanto, o trabalhador contribui e o patronato contribui, no caso, o Estado contribui
e o trabalhador contribui, ele pode ter dispositivos próprios. Portanto, os ataques que foram feitos pelo governo Dilma aos trabalhadores e trabalhadoras não devem se reproduzir nos estados, de forma automática. O regime próprio do Estado, ele pode, inclusive, resguardar direitos que já foram retirados em outra esfera. Portanto, aos servidores e às servidoras, e lembrem, alguns estão enganados achando que essas mudanças, no caso da pensão, não os atinge, porque já teriam entrado num período anterior. Repito, servidores e servidoras, no caso do ataque à pensão por morte, inclusive aqueles que já estão no serviço público, eles e elas serão também apenados. Porque eu vejo às vezes o servidor, alguns, obviamente, indignados com esse ataque, mas achando que isso é para o futuro, para os servidores que, porventura, ingressem no serviço público estadual. Não é verdade. No caso da pensão por morte, vale desde agora. Vale desde agora. Estava aqui há pouco conversando com alguns dirigentes do movimento sindical, Dr. Martinho, que é dirigente da executiva do MOVAS, do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais, onde ele alertava sobre tudo isso, né? Da necessidade de alertarmos aos servidores que eles entendam que o ataque à pensão vale já para os servidores que já estão no serviço público. Daqui a pouco, deputado capitão. Agora eu queria ir ao segundo ponto, deputado capitão Wagner. A segunda justificativa. Semana que vem, essa casa aprovará o plano plurianual, total de 110 bilhões de reais para os 4 anos próximos, e a lei orçamentária anual. Lá estão 150 milhões para o aquário, 50 milhões para a ponte estaiada, 200 milhões da esteira do PECEM. Lá estão esses investimentos em obras do governo do Estado. E aí o governo chega e diz, a conta da Previdência não fecha. E quem é o escolhido pelo governo Camilo, assim como foi escolhido pelo governo Dilma, para pagar a conta? É o grande empresário? É o grande investidor? É o amigo próximo? É o setor econômico próximo? Deputado Renato Roseno, se possível, uma parte da Vossa Excelência. É o servidor de baixo. É o andar de baixo. Mais uma vez, o andar de baixo, ele vai pagar a conta. Vocês acham que isso é justo? Vocês que estão com salário atrasado, aqui, estou vendo aqui os vigilantes, vocês que aqui eu vejo os aposentados com seus cabelos brancos, que estão tendo hoje o seu direito à pensão, inclusive, atacado, vocês acham isso justo? Vocês acham isso razoável, advindo de um governo que se diz popular? Essa medida é antipovo. Essa medida é antipopular, é uma medida impopular, é uma medida que transfere aos trabalhadores e às trabalhadoras a conta da crise. Portanto, senhores deputadas, senhoras deputados, nós buscamos, mesmo sendo contrários tanto a essa PEC como ao projeto de lei complementar, realizar emendas no sentido de conseguir garantir alguns direitos. E vou muito rapidamente falar dessas emendas, antes de seguir aos apartes. Nós estamos propondo, e aqui eu queria, sobretudo, a atenção do líder do governo, por uma questão de humanidade, deputado Evandro Leitão. Nós estamos propondo a inclusão dos filhos dependentes, daqueles com doença grave, deficiência mental ou intelectual, e que a prova seja o laudo médico. E não a dependência econômica, mas sobretudo o laudo médico. Nós estamos propondo que os direitos dos servidores que entraram antes da emenda constitucional 41
em relação à aposentadoria se dê com base na última remuneração. Ou seja, aqueles que entraram antes de 2003, que eles não sejam apenados agora em 2015 com a mudança da regra do jogo. Porque o servidor que entrou antes de 2003, ele entrou numa regra do jogo. Ele entrou com um regime previdenciário em que o seu provento seria a sua última remuneração. Nós estamos tentando emendar para garantir isso, sobretudo aqueles e aquelas que entraram antes da emenda 41 de 2003. Mas o governo quer mudar, porque vai atingir, inclusive, aqueles que entraram no serviço estadual antes de 2003. Nós estamos propondo, deputados e deputadas, o fim do escalonamento da pensão por morte. Que ela seja vitalícia, como ela é hoje. Não é uma obrigatoriedade reproduzir a maldade que o governo Dilma fez em nível federal. Isso não é obrigatório. Nós estamos propondo essa emenda para que seja garantida a pensão vitalícia. Nós estamos ainda propondo que no caso de pensionistas, de servidores do Estado, que porventura casados com outros servidores do Estado que venham a morrer, que a pensão de um não sirva de teto ao provento do outro. Porque as pessoas não podem ser apenadas porque o seu cônjuge morreu. Na prática, o que o governo está fazendo é apenar a pessoa porque o seu cônjuge morreu. Portanto, nós aqui oferecemos à bancada, à sociedade cearense, 7 emendas. Eu repito, nosso mandato tem um compromisso inarredável com os trabalhadores e trabalhadoras. Nós não vamos votar favoravelmente nem a essa PEC, nem ao projeto de lei complementar, porque nós entendemos que os trabalhadores não devem pagar a conta da crise. Mas mesmo assim, nós oferecemos 7 emendas. Eu queria aqui ter a sensibilidade, a humanidade da liderança do governo, para que não transfira aos trabalhadores a conta do rombo que não foram eles que fizeram. Por que exatamente o andar de baixo? Não sei se vocês sabiam, população cearense, deputada Silvana, deputado Wagner, vocês sabiam que dos 140 mil servidores na ativa no estado do Ceará, 45 mil percebem de vencimento total até R$900? Vocês sabiam disso? Nós estamos falando de uma folha de pagamento de 140 mil, em que 45 mil sequer superam R$900. Nós estamos transferindo para estes a conta da crise, não com o meu voto. Deputado Capitão Wagner. Deputado Renato Roseno, eu queria só me acostar ao pronunciamento de Vossa Excelência e já, sob o mesmo prisma e a mesma visão que Vossa Excelência teve, nós entramos com a emenda 27, né, que ela tentava minimizar o problema para o servidor público. O que a gente tentou propor, deputado Renato Roseno, é que os futuros servidores públicos pudessem ter a aplicação das novas regras, mas os atuais não. Vossa Excelência foi perfeito quando disse que as regras, se aprovadas, já vão ser aplicadas aos atuais servidores públicos. O que nos preocupa é que, lendo hoje o Jornal Povo, a gente vê que o próprio secretário de Relações Institucionais, ele disse que o Estado vai economizar cerca de 4,5 milhões, né, diante de um desgaste como esse, deputado Leonardo. Eu acho que realmente, deputada doutora Silvana, não se pensou adequadamente antes de encaminhar essa proposta aqui para casa. Para economizar apenas 4,5 milhões, fazer sofrer, como falou aqui o deputado Renato Roseno, aquele servidor que ganha até R$900, o policial civil, o agente penitenciário, o oficial de justiça que arriscam no exercício da sua profissão, a sua própria vida. Então, eu acho que é um desgaste necessário, uma economia de palito para o governo do Estado. Parabéns, deputado. Perfeito, deputado Capitão Wagner. E antes de passar a palavra à deputada Silvana, uma outra emenda nossa, e eu queria aqui, eu não sei se a deputada Laís está presente, queria dizer que uma emenda nossa também é garantia imediata da licença maternidade de 180 dias consecutivos. Nós aprovamos aqui, o deputado Capitão Wagner, inclusive, me alertava sobre isso, a licença maternidade, a deputada, de 180 dias. Nós entendemos que todas as servidoras devem ter uma licença, não 120 prorrogáveis por 60, mas a licença de 180, como deve ser. Deputada doutora Silvana.
Deputado Renato Roseno, eu tenho um prazer de apartear a Vossa Excelência, nós que em alguns pontos ideológicos a gente diverge, mas felizmente, deputado Renato Roseno, nós estamos convergindo numa luta que deve ser de todo esse parlamento. Defender aquele que Vossa Excelência tratou tão bem aqui, aquele que está no andar de baixo, mas esse andar de baixo que sustenta esse país, deputado Renato Roseno. É ele que trabalha. Sustenta, é a base, é o alicerce, são os nossos trabalhadores. Então, deputado Renato Roseno, eu já disse numa parte ao deputado Leonardo Araújo, que com o meu voto não se vai se chancelar nada, absolutamente nada, que seja contrário ao direito do trabalhador que contribuiu e contribui. Aí, deputado Renato Roseno, por conta de má gestão do que é de todo mundo, nós vamos penitenciar, nós não vamos fazer isso. Alguém poderá penitenciar, e essa casa, acaba sendo em nome de toda essa casa, vai legislar para punir definitivamente, porque vira lei, tudo que é ruim que entra no papel, coisa boa é difícil você tirar, mas o que é perversidade é mais difícil. Então é a hora desta casa se levantar e dizer que não é, que não se deve funcionar dessa. Deputado, para concluir. Só para concluir, eu devolvo a Vossa Excelência dizendo que não votarei, deputado Renato Roseno, estarei ao lado de Vossa Excelência e eu também vou apresentar, já apresentei aqui 2 emendas de plenário. Muito obrigada aos funcionários que estão aqui e ao deputado Renato Roseno. Para concluir, portanto, eu agradeço a parte de Vossas Excelências, deputado Wagner, deputada doutora Silvana, dizer que, de fato, nós somos contrários a essa lógica neoliberal de transferir, porque, na verdade, isso é de governo neoliberal. Isso é de governo neoliberal. De transferir para os servidores, para os trabalhadores, para aqueles que trabalham, a conta da crise. Quanto foi que o governo disse que economizaria? 5 milhões? 4 milhões e meio ao ano? Vocês sabiam que isso representa 10% da verba de publicidade? O que o governo vai economizar com a Previdência corresponde a 10% da verba de publicidade. Vejam, portanto, de qual é a prioridade destes governos.